Glória a Deus. Chegamos hoje em um estudo muito tremendo, muito profundo mesmo. A abertura dos 7 selos descritos em Apocalipse, capítulo 6. Fantástico, né? Estudo maravilhoso, onde Deus vem revelar os mistérios futuros. O livro ele foi escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos, né? E só o Cordeiro era digno de abrir, né? E desatar os seus selos. Representa toda a história desde a ascensão de Cristo, né? Desde a ascensão de Cristo ao céu, né? Até o seu retorno glorioso. É uma interpretação, né, histórica dentro do cristianismo maravilhosa, né? Muitos teólogos defendem durante a história da igreja e geralmente é adotada por amilenistas, né? Pós-milenistas históricos. Nessa posição, a interpretação dos selos, né? Podemos descrever da seguinte forma. O primeiro selo, capítulo 6, versículos 1 e 2 de Apocalipse, né? Fala de um cavalo branco com seu cavaleiro, né? Que representa o próprio Cristo, que vence com o evangelho. Os símbolos no Apocalipse são extremamente importantes, né? É bom compreender isso, sendo que a descrição inclui a coroa branca, né? E a coroa e o aspecto da invencibilidade, né? Cristo jamais pode ser vencido, jamais pode ser derrotado, né? Só pode estar se referindo a Cristo, né? Quando fala da sua invencibilidade, só pode estar se referindo a Cristo, né? Sendo assim, o texto de Apocalipse 19, 11, 16 apresenta pequenas diferenças, né? Em relação aos detalhes do cavaleiro do primeiro selo. Então, esse primeiro selo, eu espero ter ficado claro. Então, essa interpretação parece estar mais de acordo com o tema principal do livro, que é a vitória de Cristo e de sua igreja, né? Já o segundo selo, né? Ele fala do cavalo vermelho, né? Com seu cavaleiro, representa a perseguição ao povo de Deus durante a história, né? A igreja enfrentou duras perseguições ao longo dos séculos, né? Desde a época que o livro de Apocalipse foi escrito, né? A gente vê que a igreja ela vem sendo perseguida muito, né? Pelos judeus, Império Romano, até nossos dias atuais, como, por exemplo, sendo perseguida fisicamente no Oriente Médio. Né? A gente sabe perfeitamente, a gente tem conhecimento através da mídia, aqueles países no Oriente Médio, né? São países fechados, totalmente fechados para o Evangelho, né? E a gente vê isso em todas as partes do mundo. Já o terceiro selo, o cavalo preto, representa a pobreza, a opressão e corrupção devido à injustiça, né? Esse cavalo parece ser uma consequência do cavalo anterior, né? Embora de forma geral seja possível perceber um padrão de injustiça, né? Dificuldade financeira. Então, na época em que Apocalipse foi escrito, os cristãos que não prestavam culto ao imperador romano, tinham seus bens confiscados, né? Além de serem proibidos de realizar qualquer transação financeira. Então, esse é o terceiro selo, né? Já o quarto selo, que fala do cavalo amarelo, representa a morte, né? E seus instrumentos, ou seja, a guerra, a espada, né? Fome, pestilência e bestas feras. Este selo simboliza as desgraças universais que tanto a igreja quanto toda a humanidade deve sofrer. Lembrando, aqui no quarto selo, quero ressalvar que a igreja não estará mais na terra, né? Na abertura desse selo, ela estará já com Cristo, reinando, né? Quinto selo, nesse selo, o cenário da visão é mudado. Ao invés da terra, João passa a ver o céu, né? Claro e de forma simbólica. Antes ele viu o efeito na terra, né? Anteriormente ele viu o efeito na terra, o que é causado. Agora o que é causado no céu, né? Agora João vê o céu no seu efeito, né? E o que é, ele tem uma visão do céu e vê tudo que é causado, toda aquela catástrofe, todos aqueles acontecimentos terríveis na terra, né? Então ele viu um altar no quinto selo e as almas dos mártires que morreram pela sua fé como uma espécie de sacrifício. Aí aqui dá para a gente fazer uma pausa aqui naquele seguinte contexto. As pessoas que andam defraudando o evangelho, que andam pregando o evangelho de forma errada, que não dão testemunho, que não dão caso algum ao evangelho, não faz caso algum da palavra de Deus, tem feito pouco caso, não tem dado a importância, estão literalmente fora do contexto, já conheceram Jesus, mas negaram a fé,
andam hoje desviados, literalmente, da palavra do Senhor, distanciados do Evangelho. Essas são as pessoas que isso aqui, naquele grande dia, a mente será aberta e dirão, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu não dei atenção? Por que eu não dei a importância devida ao Evangelho de Cristo? Aleluia. Então, olhe bem. Aí o que fala aqui no quinto selo ainda? Quando o último mártir for sacrificado, então virá o dia do Senhor. Daqueles que não negaram. Ele falou assim, eu vou morrer. Vou ser espadado, vou ser mutilado, mas eu não nego que Jesus é o meu Senhor, né? É importante entender que essas almas não estão inconscientes, mas estão lúcidas e pedindo vingança, não pessoal, mas da justiça divina. Mas aí, irmão, é por isso que a gente fala hoje, a gente prega muito, a gente alerta muito as pessoas acerca da volta de Jesus, acerca de uma vida de bom testemunho, de não levar o evangelho de brincadeira, mas as pessoas não estão dando ouvido, não estão dando importância alguma à palavra, ao evangelho. E o sexto selo? O sexto selo, ele mostra o dia da ira do Senhor. Aí é terrível. O dia da ira do Senhor é o dia do juízo e não há como escapar. João usa como símbolo desse dia o universo sendo completamente sacudido, né? Saculejada mesmo de Jeová, e os homens tentando se esconder, mas esconder de onde? Quem pode fugir da ira de Deus? Quem pode se esconder de Deus? Né? Não desse aterrorizante cenário, mas das mãos do Deus irado, da mão do Deus irado, do Deus que está chateado, aborrecido com esse cenário, né? Note que eles procurarão a morte física, mas nada o livrará do dano da segunda morte. Não encontrarão a morte mais. Perceba que todas as classes de pessoas terão de comparecer diante do tribunal de Deus. Ninguém ficará imune ao julgamento. Esses corruptos, as pessoas que maltratam o menos favorecido, as crianças lá no Oriente, ninguém escapará do tribunal de Deus, né? E o 7, agora eu quero fazer um comentário aqui. Antes do sétimo selo acontece o interlúdio, onde a mesma cena do capítulo 6 é descrita, porém de outra perspectiva, ou seja, não é uma consequência cronológica de eventos, mas o mesmo evento visto, né, no outro ângulo. João vê, olhe bem, vou explicar bem devagar. João vê que tudo está pronto para que o juízo de Deus seja derramado. Ele teve aquela visão ampla, né? Porém, o que está impedindo que isso aconteça é a selagem dos eleitos. Aí aquele intervalo de saber realmente aqueles que vão ser, que resistiram, né? E serão, né? Então, quando todos os eleitos forem selados, tal qual no capítulo anterior, onde o número de mártires deveria ser completado. Aí Cristo voltará, né? O capítulo 6 termina mostrando o grande terror dos ímpios diante do juiz, terão de enfrentar. Já o capítulo 7 termina mostrando a grande alegria e a glorificação dos remidos. O sétimo selo fala isso, né? O selo inicia a sequência dos 7 anjos tocando 7 trombetas, não associação cronológica, ou seja, não se trata de 7 eventos novos. Aqui a mesma cena é mostrada e a mesma história é contada, porém de uma nova perspectiva. Lembre-se que o livro do Apocalipse é organizado em 7 sessões paralelas e progressivas, e que abrange desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Tá? Ou seja, cada vez que a história é recontada, a narrativa vai se intensificando, de modo que as cenas vão ficando mais claras, de forma bem resumida e direta. Os selos mostram o surgimento da igreja, tá? Perseguida pelo mundo, a igreja perseguida pelo mundo, enquanto as trombetas mostram o sofrimento do mundo em resposta à igreja. Tá? Eu vou repetir de novo. Tá? Vou repetir aqui, de forma que, bem resumido, os selos mostram. Né? Os selos mostram. O que é que os selos mostram? O sofrimento da igreja perseguida. Né? A igreja perseguida pelo mundo, enquanto as trombetas mostram o sofrimento do mundo em resposta às igrejas. Note que, da mesma forma que os selos são interrompidos por um intervalo, por um interlúdio, no capítulo 7, as trombetas são interrompidas por um interlúdio, capítulo 10 e 11. Então, irmãos, o alerta está sendo dado. A porta da graça ainda está aberta. O que está ali faltando para você fugir da ira de Deus, da ira futura? Os 7 selos vai ser terrível. A igreja não estará mais na terra, mas vai ser terrível para aquele que ficar. Então, não é mais tempo de perder com mundanismo,
com pecado, com sei lá o quê, aquilo que está lhe prendendo, se desgrude agora, fuja desse pecado e aceite Cristo. Um grande abraço, 7 selos, medite, Apocalipse capítulo 6.